Bom, pessoal, primeiro, muito boa tarde. Eu sou o Ricardo, está com o nome Contato aqui, mas meu nome é Ricardo, não é Contato. A ideia de hoje, do treinamento de hoje, na verdade não é nem um treinamento, tá? É mais uma apresentação, é um onboarding, tá? Qual que é a ideia da agenda? Por que a gente fez isso, né? Muitos usuários entram diariamente no sistema, muitos usuários utilizam o nosso sistema diariamente e não sabem de todas as ferramentas, tudo que o sistema oferece. Então, a ideia é dar uma passada geral em todas as ferramentas, explicar o que é gratuito, o que é pago, trazer alguns números também da Nonstop, e aí assuntos mais específicos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui sobre o site da Nonstop, vou falar de forma rápida. Quem tiver interesse em saber mais sobre o site, também na nossa agenda de treinamentos, de segunda a sexta, cada dia tem um treinamento temático que a gente vai aprofundar em determinados assuntos, tá? Então, por exemplo, do site é numa quarta-feira, ok? Então, para quem já conhece bastante, enfim, talvez fique um pouco repetitivo em alguns pontos, mas fiquem super à vontade, quem precisar sair, enfim, quem não conseguir ficar até o final, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. Então, e quem tiver dúvida, como a turma é pequena aqui hoje, não tem tanta gente, geralmente eu peço para o pessoal questionar mais para o final, mas podem ir abrindo o microfone e falar ao longo da apresentação, tirar as dúvidas sem problema algum, tá bom? Vamos lá. A ideia é que a gente termine isso em 1 hora, tá? De manhã eu dei uma esticada, mas vamos ver se a gente consegue finalizar em 1 hora de conversa. Então, deixa eu compartilhar minha tela e começar a falar um pouquinho para vocês de Nonstop. Vamos lá. Tem um pessoal aqui que eu estou vendo que eu já tive contato, ou pelo menos em algum momento. O Ricardo, acho que é de alguma Remax. A Juliana, se eu não me engano, é da ON Luxo. A Ana, posso estar enganado, mas eu acho que é da Alcance. Dorival é de alguma Remax? Está no... Da B12. Da B12, boa, da B12 do Alê. E o Leandro, eu não sei. O Leandro é de alguma imobiliária? Remax. Qual? Da Remax Classic. Da Classic, boa. Eu tive de manhã, mas não consegui ver tudo, que eu estava fazendo exame no hospital e por isso que eu voltei agora. Ótimo. Eu lembro que você estava de manhã, eu lembro dessa Ricardo, boa tarde. Eu sou da Remax Terra, da Amanda. Terra, né? Amanda, Boa, do meu Henrique. Boa, obrigado. Então, vamos lá. A maioria aqui da turma é Remax. Juliana, que é da One, mas o André trabalhou muito tempo na Remax, enfim, incentivo e exclusividade. Então, acho que todo mundo está na mesma página, falando a mesma linguagem. Então, primeiro, algumas informações básicas sobre Nonstop, tá? O que é a Nonstop de fato, né? Para quem que serve a Nonstop? Nonstop é uma plataforma voltada só para membros do mercado imobiliário, tá? Ou seja, corretores, imobiliárias, incorporadoras, cliente final não acessa, né? O cliente comprador, cliente vendedor, não é para ele a Nonstop. E dentro da Nonstop, nós fomentamos o modelo de exclusividade, tá? Isso significa que só pode ter imóveis exclusivos dentro da Nonstop? Sim e não. E por que sim e não? Sim, porque tudo que é exclusivo eu consigo achar aqui no sistema. Eu digito o endereço e tudo que tiver de imóvel exclusivo dentro daquele endereço, daquele bairro, vai aparecer para mim. O que não for exclusivo, ou seja, eu fiz um cadastro do imóvel e na última etapa eu não inseri o contrato de gestão, o que acontece? Esse imóvel ele fica visível apenas para mim, tá? E vocês que fazem parte de imobiliária, eventualmente pode ficar disponível para imobiliária. Aí alguns podem estar pensando, mas a Remax não permite trabalhar imóvel sem exclusividade. Perfeito, a gente está falando de Nonstop, não de Remax,
tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são as possibilidades que o sistema permite. Tá bom, mas se eu coloco um imóvel e ele não tem exclusividade, qual que é a vantagem de eu cadastrar esse imóvel na Nonstop se ninguém vai ver esse imóvel? Então, existem algumas formas desse imóvel ser trabalhado. De forma ativa do corretor, então ele que vai compartilhar com outros parceiros, ele que vai compartilhar com o cliente final, ele que vai poder anunciar num portal, que é uma das ferramentas que a gente vai falar mais para frente, vai poder colocar no site dele. Então, existem outras formas, mas o que eu quero que vocês entendam, a essência, né, o porquê que esse imóvel não fica disponível para outros corretores, é muito simples, tá? Quando eu tenho um contrato, eu estou resguardado sobre aquele imóvel. Todo o trabalho que eu estou me dedicando, né, e fazendo sobre aquele imóvel, nenhuma venda vai acontecer sem passar por mim. Quando eu não tenho a exclusividade e eu abro esse imóvel para o mercado, eu não tenho nenhum respaldo. Então, qualquer corretor poderia fazer a venda do imóvel, não dividir a comissão, e não tem nada que poderia ser feito, eu estaria dando um passo para trás em relação ao mercado de exclusividades, ao modelo de exclusividade, tá? Então, a ideia é, tenho exclusividade? Todo mundo vê, todo mundo pode trabalhar. Não tenho exclusividade? Eu tenho que me virar das formas que eu vou trabalhar esse imóvel. Posso mandar para um parceiro que eu confio? Posso. Mas ele não, se ele pesquisar aqui na Nonstop, ele não acha. Ele só vai ter acesso ao seu imóvel pelo link que você mandar para ele. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Todos sabiam dessa parte? Conheciam? Aproveitando que tem uma turma Remax, a Remax, ela permite trabalhar locação sem o contrato de exclusividade. Ok? Porém, a regra continua sendo a mesma aqui dentro da Nonstop. Se você tem o contrato, todo mundo vai ver esse imóvel. Se você não tem o contrato, você pode cadastrar, mas ninguém vai ver esse imóvel. Não adianta subir autorização, não adianta subir qualquer outro documento que não seja um contrato de exclusividade para que ele tenha validade e fique disponível para todos os parceiros. Certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Como tem pouca gente, deixa eu até perguntar uma coisa para vocês. Peguei aqui um imóvel. Todos sabem como compartilhar esse imóvel, seja com parceiro ou seja com cliente? Só para não ser repetitivo. Se todos souberem, eu pulo essa etapa. Se não, não tem problema nenhum, eu falo com o maior prazer. Sim. Todos sabem? Leandro? Sim, Dorival? Ricardo, Eu? só uma pergunta aqui. Quando eu vou compartilhar o imóvel, quando eu compartilho do meu notebook, ele não vai aquela fotinho do imóvel. Eu tenho que compartilhar ele do meu celular. É só dessa forma mesmo? Então, na verdade, isso não é nenhuma questão da Nonstop, tá? Isso é uma questão do próprio WhatsApp, que a gente não chegou a nenhuma conclusão. Sendo muito honesto, até mandamos isso para o nosso desenvolvedor, enfim. Ó, se você olhar, ó, vou pegar esse exemplo aqui da Mônica, tá? Tá. Ó, copiei o imóvel dela, vou mandar. A hora que eu abro o WhatsApp, vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó. Opa. A hora que eu abro, carregou a foto, tá vendo? Eu estou no computador. Uhum. A foto carregou. E eu estou com o aplicativo do WhatsApp aberto. Agora, se eu vou no WhatsApp web e tento fazer isso, no meu não vai. Nesse computador não vai. Em outro, se eu abrir o WhatsApp web, vai. Então, para a gente ainda não está 100% claro, com certeza é algo relacionado ao WhatsApp. Tá legal. Tá? Entendido. Beleza. Obrigado. Imagina, todos têm a clareza da diferença dos links, quando eu vou usar o do parceiro, quando eu vou usar o do cliente, né? Eu só vou usar o link para compartilhar com outro parceiro quando o imóvel ele é meu. Se o imóvel é do outro, não faz sentido eu compartilhar aquele link, porque vai com a foto do meu parceiro
e eles vão se falar direto, eu saio da jogada, tá? A não ser que, de fato, é um amigo meu e eu quero indicar, ó, esse é o imóvel do meu amigo, aí beleza. Mas fora esse cenário, não faria muito sentido, tá? E aí, para compartilhar com o cliente, eu consigo compartilhar com o cliente qualquer imóvel que está aqui na Nonstop e vai com a minha fotinha. Certo? Certo. Um outro ponto que talvez alguns de vocês não saibam. Quero mandar todo o meu portfólio de imóvel exclusivo para o meu parceiro. Eu tenho parceiros próximos e eu quero, ao invés de eu mandar um por um, alguém sabe como faz para mandar todos os imóveis exclusivos que vocês têm dentro da Nonstop? Alguém já fez isso? Não, eu nunca fiz. Beleza, então vamos lá. Estou no meu perfil aqui, estou na minha página. A hora que eu entro no meu perfil, eu clico ali em cima na fotinha, no canto direito, vai abrir o meu perfil para editar e eu posso visualizar o meu perfil. A hora que eu clico em visualizar, é que o meu não tem nenhum imóvel, tá? Deixa eu pegar o exemplo da Mônica. Cliquei no perfil da Mônica, abriu aqui, vai aparecer todos os imóveis exclusivos dela aqui. Por que esse link é legal? Porque o parceiro, quando ele acessa, ele pode clicar em qualquer um dos imóveis e já compartilhar direto com o cliente dele. Então, com um link, você compartilhou todo o seu portfólio exclusivo. Tudo bem? Tudo bem. Mas quando vai para o cliente, vai com a foto nossa, né? Pera. Esse portfólio total é só para compartilhar com o parceiro. Certo, mas para o cliente. Quando eu clico no imóvel, eu clico no botão compartilhar com o cliente, aí vai com a nossa foto. Tá? Eu não consigo mandar todos de uma vez para o cliente nesse formato. Tem outras formas de eu fazer isso para mandar para o cliente que a gente vai chegar lá. Tá bom? Certo. Tudo bem, Dorival? Tudo. Beleza. Oi, Ana. Tá no mudo, tá no mudo. Oi, Fernando, boa tarde. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, tudo ótimo. Eu sou a Ana Lúcia, da Remax Obemark, Tá. tá? Só para você saber. E você comentou agorinha que... Peraí, eu estou com o celular, eu estava dirigindo, cheguei agora, eu vou aproveitar a reunião. Então, e aí eu vi que você fez uma pergunta que se alguém sabe compartilhar, eu não sei. Tá. É difícil falar disso agora, mesmo rápido? Não, vamos lá, rapidinho, tá? O que eu quero que você entenda aqui? Preste muita atenção. Estou num imóvel, então vamos supor que esse imóvel é seu, ok? Certo. É da própria Ana. Quando você quer compartilhar esse imóvel com outros parceiros, ou seja, às vezes você tem grupos de parceria no WhatsApp, corretores que trabalham ali no seu posicionamento, enfim, você vem aqui em cima, no canto superior direito, aqui, compartilhar, e aí você tem dois links. Você vai ter o link para compartilhar com o parceiro, você vai ter o link para compartilhar com o cliente. Quando você usa o link do parceiro, ele vai aparecer nesse formato aqui, ó, com a descrição, tudo bonitinho, a hora que você colar no WhatsApp. Você já deve ter visto em alguns grupos de parceria. Tá? Tem uma reunião, já vou falar com você, tá? Oi? Não? Ana? Tem que tirar o carro? Ah, bom, acho que você... Tá. Deixa eu... Mas vai tirar o carro, já deixa o controle. E para compartilhar com o cliente, você vai utilizar o outro link. Só que para compartilhar com o cliente, você pode compartilhar qualquer imóvel que está na Nonstop. Fazendo isso, quando você copia e cola esse link do cliente, ele vai como se o imóvel fosse seu. Ou seja, se você tem gestão cadastrada na Nonstop e algum parceiro quer trabalhar o seu imóvel, ele tem essa facilidade sem a necessidade de baixar foto, de subir para o site dele e assim por diante. Tá bom?
Eu deixei no mudo porque estava um barulho de fundo, mas se precisar falar alguma coisa, é só tirar do mudo. Não, eu, inclusive, eu estive conversando hoje com o Renato, realmente ele tem muita dificuldade. Então, ele explicou para mim que eu preciso começar a usar, mesmo eu sentindo que eu tenho dificuldade, e tentar acompanhar as reuniões, porque aí vai me ajudar mais, né? Perfeito. Então, de manhã eu estava atendendo um cliente, e agora à tarde, quando você anunciou às 2 horas que estava vindo, eu estava na rua e corri para casa para fazer, até porque estava vendo uma parte no celular. Aí, então, eu vou fazer isso. Eu vou perguntando as dúvidas, ainda bem que tem poucas pessoas, mas eu estou, assim, bem preocupada, porque eu estou muito leiga, assim, sabe? Às vezes eu escuto as dúvidas, mas não sei ao que se refere. Aí fico perdidona. Eu entendo, mas vamos lá. A ideia desses treinamentos é justamente para ajudar vocês, e tem todos os dias. A gente está fazendo isso de forma recorrente. Então, às vezes você não conseguiu ficar até o final, não tem problema, a gente vai gravar, tem outras oportunidades. E temas mais específicos, a gente criou um outro treinamento que é às 11 horas da manhã, tá? Tem tudo ali na nossa agenda. Então, assim, o que eu combinei com o pessoal? A turma está pequena, eu abri o espaço, porque geralmente eu deixo para tirar dúvidas só no final, tá? Se eu ver que está estendendo muito, aí eu vou dar uma segurada, só para a gente não perder a linha, e aí depois a gente tira todas as dúvidas. Mas, por enquanto, vamos embora, tá? Correto. Beleza. Obrigada, Então, viu, por ter voltado. Imagina, que é isso. Então, vamos lá. Já vimos aqui como faz o compartilhamento do imóvel, já vimos aqui a possibilidade de compartilhar todos os imóveis da gestão com um único link, e para por aí o que está incluso no plano gratuito. Então, no plano gratuito, eu consigo cadastrar imóveis sem limites, não tem limite, eu consigo compartilhar imóveis com parceiro, com cliente, eu consigo buscar imóveis aqui dentro, tá, da Nonstop, consigo buscar os imóveis aqui, e para por aí. A partir de agora, a gente vai entrar nas ferramentas do plano de assinatura. Acredito que boa parte de vocês já aderiu ao plano, tá? Acredito que todos, se eu não me engano. Então, vamos aprimorar e fazer o uso máximo desse plano com todas as ferramentas que vocês têm acesso, tá? A primeira delas que eu quero falar é a estatística de gestão. Todos já tiveram algum contato com a estatística de gestão? Imagino que sim, certo? Não? Juliana ainda não? Eu também não. Beleza. Eu sim. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou, de qualquer forma, eu já ia passar em item por item aqui para que todos entendam. Mas, basicamente, o que é a estatística de gestão e para que ela serve? A estatística de gestão, ela é um raio-x de tudo que acontece com o seu imóvel dentro da Nonstop. Quem está compartilhando, quem baixou as fotos, se está anunciado em portal, você tem controle sobre tudo que acontece com o seu imóvel aqui dentro. E por que isso é importante? Porque é um relatório que vai ser montado automaticamente, você não vai perder tempo para elaborar isso, é o próprio sistema que vai registrando essas informações, e você consegue mostrar para o seu cliente proprietário tudo que está sendo feito, tudo que está acontecendo com o imóvel. E a ideia não é simplesmente você só mostrar, e sim trazer o seu conhecimento em cima dos dados. Os dados vão só comprovar o trabalho que você está fazendo, mas em cima desse trabalho, você vai tirar algumas conclusões. Será que eu preciso reduzir o preço? Será que a gente precisa fazer uma nova estratégia? Enfim, você vai mostrar também outros imóveis que estão à venda no mercado e que possivelmente estão mais baratos, tá? Deixa eu deixar no mudo aqui para não atrapalhar. Então, esse relatório, ele não serve apenas para você prestar contas, né, para o seu cliente proprietário, mas, em muitos casos, o pessoal usa esse relatório para captar a gestão. Na hora que eu estou conversando com o meu cliente proprietário e estou vendendo o meu serviço, o meu trabalho, o que ele vai ter de diferencial, a hora que eu mostro o nível do relatório, as informações que ele vai ter na mão e o controle que você tem sobre tudo isso,
Ele não vê isso em nenhuma outra imobiliária, nenhum outro mercado que trabalha no mercado aberto, tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa. Sinceramente, é a ferramenta que eu mais gosto aqui, que a gente desenvolveu. Tem muitas legais, mas essa, assim, para quem de fato trabalha a gestão, é essencial, tá? Então, vamos lá. Vamos passar item por item rapidinho. Primeiro item mostra... Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você entrou para chegar nessa... Boa. Já fui direto e esqueci desse pequeno detalhe. Eu tinha mais ou menos uma noção, porque, na realidade, eu trabalhava com a Larissa Pius. Tá, legal. Eu tinha o gratuito e a Larissa Pius tinha o pago. Tá. E agora que eu resolvi criar o meu site, tudo, então agora eu entrei no pago, e aí por isso que algumas informações eu ainda não Perfeito. no detalhe. Sem problema. Então, vamos lá. Eu entrei aqui na página do imóvel, como se eu tivesse clicado aqui no imóvel, tá? Abriu a página do imóvel, e dentro da página do imóvel, ao lado das informações, eu tenho as estatísticas. Tá? Aqui, ó. Circulando aqui. Tenho aqui as estatísticas. Uhum. Cliquei nas estatísticas, vai mudar a telinha aqui, eu fui para uma outra aba, aparece esse relatório. Tá? Então, vamos lá. Primeiro item, quantidade de parceiros... Oi, pode falar, Juliana. Desculpa, isso a gente só vai ter essas informações de gestão, certo? Exato. Tá. Porque se não é gestão, Não dá ninguém está vendo, ninguém consegue compartilhar, você não vai ter praticamente nenhum dado. Uhum. Tá? Eu acho que até aparece quando não tem gestão, mas assim, o seu compartilhamento com outros parceiros, o seu compartilhamento com o cliente, mas ele não está disponível para todo mundo fazer isso, tá? Certo. E é mais um motivo, por isso que eu digo, na hora que você está falando com o cliente, se ele não quer te conceder a gestão, você não vai ter a capacidade de mostrar um relatório desse, vai ficar restrito. Sim. Tá? Não vai ficar disponível para toda a turma. Beleza. Então, esse primeiro item mostra a quantidade de parceiros que tem cadastrados na Nonstop. É uma informação relevante para você falar para o seu proprietário? Sem dúvida. Na hora que... Uma das objeções é, eu não quero deixar meu imóvel com você porque eu prefiro falar com várias imobiliárias. Cara, você vai deixar comigo, eu só vou te representar. Mas quem vai ter acesso ao seu imóvel é toda essa base de parceiros. Eu não vou colocar embaixo do braço e esconder. Eu estou abrindo para o mercado, eu estou dividindo a minha comissão para que me ajudem a vender mais rápido, né? Então, ele começa a entender, de fato, o que é uma gestão verdadeira, né? Não a gestão o mito da gestão que o pessoal pegava a exclusividade, colocava embaixo do braço e aí dificilmente achava o cliente comprador, tá? Beleza. Primeiro item, o segundo item aqui, compartilhamento com parceiros. Então, lembram daquele botão de compartilhar, que eu tenho duas opções, o do cliente e do parceiro. Quando eu copio esse link do parceiro, ele contabiliza como um compartilhamento. Então, um compartilhamento, se eu copio esse link, eu posso mandar num grupo com outros corretores. Nesse grupo, pode ser que tenham 100 corretores. Então, foi um compartilhamento que eu consegui atingir 100 corretores. Se desses 100, 10 clicaram no meu link, vai aumentar em 10 a visualização por parceiros. Tá? Como que eu sei que é por parceiro? Porque eu tenho que estar logado no sistema. Se eu não me loguei no sistema, eu não sou um parceiro. Certo? Essa visualização não necessariamente vem pelo link. Se eu estou pesquisando um imóvel e eu achei esse imóvel aqui na Nonstop e eu cliquei nele, é uma nova visualização. Se eu busquei, fiz filtro, achei, é uma nova visualização. Tudo bem? Beleza. 54 compartilhamentos com clientes e 235 visualizações. 54 compartilhamentos. Quem fez esse compartilhamento com cliente? Livre para responder, quem quiser responder. Quem fez esse... O corretor. Qual corretor? O corretor ou o corretor gestor do imóvel, ou pode até ser um outro corretor que gostou do imóvel e quer compartilhar com o cliente dele. Perfeito, exatamente. Desculpa, é Ricardo, né?
Isso. Ricardo, eu estou sem o meu rosto, porque eu peguei aquela influenza maldita, Puxa vida. então estou com uma cara péssima, tá? Peço desculpas que eu Imagina. não estou aí com o meu rosto lindo aparecendo. Fica tranquilo. Espero que você melhore logo. Obrigada. Uma amiga está com influenza também. É horrível. Chato, Mas olha, podem vacinar, porque essa pega, viu? Estou desde sábado de cama. Mas vai ficar bem. Vai comer bastante chocolate agora na Páscoa e vai melhorar. Tá bom. Boa. Então, exatamente o que a Olga falou. Pode ser a própria Mônica, a gestora do imóvel, como qualquer corretor desses 18 mil, qualquer corretor tem a possibilidade de compartilhar esse imóvel com o cliente, tá? E como que eu sei? Porque ele teve que entrar aqui no imóvel e compartilhar o link com o cliente. Seria interessante eu saber quem são esses corretores que estão compartilhando o meu imóvel com o cliente? Sim, muito interessante. Por quê? Porque eu começo a entender quem que está trabalhando nessa minha região, que tem possíveis compradores. Se eventualmente eu diminuo o preço do imóvel, eu posso avisar esse corretor que compartilhou com o cliente em algum momento. Então, eu posso colher feedback. Eu vi que você compartilhou com o cliente, você pode me passar alguma impressão do que o cliente achou sobre o imóvel? Porque eu vou ter uma reunião com o proprietário. Então, você tem na sua mão, e aí se eu descer esse relatório, eu vejo quem são os parceiros que estão compartilhando esse imóvel. E eu posso, olha lá, a Olga já compartilhou esse imóvel. Temos uma pessoa aqui, testemunha, presente. Se eu clico no perfil da Olga, eu já tenho o WhatsApp dela. Olha como ela preencheu bonitinho o perfil dela. Tem todas as redes sociais dela, inclusive o WhatsApp. Se eu clicar aqui, eu vou falar direto com a Olga. Tá? Como também com qualquer outro corretor, que se eu clicar aqui, eu já tenho direto o WhatsApp desses corretores. Certo? E teve também uma atualização, 2 atualizações recentes. Uma que a gente lançou ontem, tá? O que é essa atualização? Quando vocês conseguirem uma redução de preço, antigamente tinha que ser no mínimo 5% para aparecer um risquinho que o preço diminuiu. Agora mudou, a gente baixou para 2%. Então, se você consegue negociar com o seu cliente proprietário, que baixou em 2%, vai aparecer aquele risquinho mostrando que teve uma redução de preço. E também, quando aparece esse risquinho, o que a gente faz? A gente dispara um e-mail para toda essa lista que em algum momento compartilhou esse imóvel para informar, olha, esse imóvel que você compartilhou com o cliente abaixou de preço. Tá? Então, isso é uma vantagem para o assinante da Nonstop, que tem essa divulgação por e-mail, né, que a gente avisa sobre a redução, mas nada impede que vocês, individualmente, venham em cada um desses corretores e informem pelo WhatsApp sobre a redução de preço. Por que isso é importante? Porque pode gerar venda. Eu já vi muitos casos gerando venda. Tá? Beleza. Seguindo aqui. Avaliação parceiro e avaliação clientes, a gente ainda está mexendo em algumas coisas, por enquanto ignorem essa opção, tá? Em breve a gente vai trazer novidades para vocês, ok? Mas vamos lá. Download de mídias. Que mídias são essas? Aqui nas informações do imóvel, quando o parceiro ele acessa o seu imóvel, ele tem a possibilidade de baixar as fotos. Mas para que ele vai baixar a foto? Às vezes ele tem o site dele, que não é integrado com o da Nonstop, ele quer subir o imóvel no site dele, ele tem o CRM dele, ele quer cadastrar no CRM dele, na imobiliária dele, enfim. Então, por aqui, vocês conseguem saber que 2 pessoas fizeram download, e quem são essas pessoas? A Jane e esse Unique Jardins Imobiliária. Mais um controle que vocês têm. Se eventualmente vem alguém da Unique Imobiliária falar alguma coisa, vocês viram que em algum momento eles fizeram o download das mídias do seu imóvel aqui na Nonstop. Tá? E esse imóvel da Mônica está presente em 162 sites parceiros.
que significa isso? Uma das ferramentas que eu vou falar já já, que está inclusa no plano de vocês, é que vocês podem ter o site próprio, igual a Juliana mencionou. Ah, assinei a Nonstop que eu quero agora ter o meu site próprio. Perfeito. Então, eu já vou falar sobre o site, mas o que quer dizer essa informação especificamente? Que 162 corretores escolheram esse imóvel da Mônica para fazer parte do portfólio deles dentro do site que eles montaram com os imóveis da Nonstop. Significa que todo mundo, esses 162, estão trabalhando esse imóvel? Não, não necessariamente. O que significa é, montei meu site, fiz a seleção de uns imóveis e esse imóvel estava presente dentro da minha seleção. Ou seja, olha a dispersão que já teve esse imóvel da Mônica, né? Além de ter sido compartilhado inúmeras vezes com o cliente, sendo... Ah, eu esqueci, eu não falei da visualização. Pulei aqui, vou voltar aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse imóvel está em diversos sites. Aí pode ter gente com site divulgando, fazendo tráfego pago, tem gente que coloca o site na bio do Instagram, tem gente que manda o site toda vez que entra um lead interessado. Então, começa a dispersão cada vez maior e tudo sob controle da Mônica. Ela sabe todo mundo que colocou esse imóvel no site. Se eu descer o relatório, aparece a listinha que eu já vou mostrar. Tá? Só voltando rapidinho, que eu dei um tilt aqui na minha cabeça, eu pulei. O imóvel que foi compartilhado 54 vezes com o cliente teve 235 visualizações. Por que esse número de visualização é maior do que o número de compartilhamento? Quem se arrisca a falar? Sem medo de errar. E tem que abrir o microfone, senão eu não escuto nada. Vou chutar, hein? Eu acho que é porque foi compartilhado por 54, mas dentro desses 54 compartilhamentos, houve 235 pessoas que visualizaram o imóvel. É isso? Mas como? Como que, se eu compartilhei 54 vezes, como que 235 conseguiram ver? Essa é a dúvida. Então, porque mais de 54 pessoas, que seriam, tipo assim, está aqui o imóvel, ô mãe, vem ver aqui o imóvel tal. Ô tia, vem aqui ver não sei o que lá. Mais pessoas visualizaram esse número, muito mais pessoas dentro desse compartilhamento visualizaram, não é isso? Esses Perfeito. 54 também tem a possibilidade de compartilhar? Então, boa pergunta. Esse 54, o que eu consigo medir é o que sai da Nonstop. Então, ele veio e clicou no botãozinho de compartilhar com o cliente. Agora, quando o cliente, ele viu o imóvel, ele gostou, e ele encaminhou o link para a esposa, para a tia, e a pessoa clicou e abriu, conta a visualização, mas não aumenta o compartilhamento, porque eu não tenho como medir o que saiu de fora do meu sistema. Uhum. Entendi. Tá? Então... ou às vezes o próprio cliente, ele abriu hoje, aí ele abriu amanhã, aí ele abriu depois de amanhã, mas o ponto importante para vocês entenderem é, se ele está sendo aberto mais de uma vez, há um interesse, um certo interesse pelo cliente. É essa a conclusão que a gente chega, tá? Então, quanto maior esse número de visualização, né, quando comparado com o número de compartilhamento, melhor. O do Francisco aqui, o teu aqui, da Júlia aqui. Não lembro. Oi. Renato, vou te pedir só para deixar no mudo enquanto não estiver perguntando, se não atrapalha aqui, por favor. Obrigado. Tá? Beleza. Então, entendi dessa parte de visualização pelo cliente, certo? Desculpa. Diga. Eu levantei a mão, acho que você não percebeu. Quando a pessoa faz consulta pelo site, através da Remax, também conta ou não a visualização? Como assim? O site da Remax? Não, eu quero dizer assim, quando os clientes... nós estamos falando sobre... A colega estava explicando, a Juliana, sobre as visualizações de 235 vezes, não é isso?
Isso. Então, a pessoa, ela também, o interessado, entra dentro do link, não, perdão, do site da Remax e visualiza esse imóvel. Também conta? Não, a gente está falando de non-stop. No só Remax não tem non-stop, nada a ver com tá? Não, foi bom para esclarecer, para eu entender. Obrigada. Tudo sobre non-stop aqui, tá? A gente não tem vínculo nenhum com a iList, com o Remax. A única coisa que a gente tem é uma sinergia, porque a Remax trabalha o modelo e a gente fomenta o modelo aqui dentro, tá? Beleza. Então, o que faltou falar aqui? Portais. Mais uma das ferramentas que a Nonstop concede dentro do plano de assinatura é a integração com os portais de anúncios, tá? Como é que funciona isso? Vocês que fazem parte de imobiliária. Então, a gente já vai falar sobre esse número, mas já entrando na questão sobre integração com os portais. Qual que é a facilidade que a Nonstop faz? Ela possibilita que vocês anunciem nos portais qualquer imóvel que está dentro da Nonstop. Só que não copiando, baixando foto e subindo na mão. Gostei desse imóvel, quero anunciar no portal, eu clico aqui e seleciono o portal que eu tenho o pacote. Tá? Vamos lá para vocês entenderem certinho essa questão dos portais. Dentro de cada imobiliária, o broker ele pode contratar um pacote de portais. Então, vamos supor que ele contratou um pacote de 1.000 anúncios, certo? E ele tem a possibilidade de fracionar esse pacote para os corretores que têm o plano ativo dentro da Nonstop, tá? Cada loja tem a sua particularidade. Tem loja que o broker fornece X anúncios, tem loja que tem planos diferenciados com quantidades de anúncios. O que eu quero que vocês entendam esse anúncio não está sendo fornecido diretamente pela Nonstop, tá? Passa pelo broker e o broker dá esse benefício para vocês. É todo broker que faz isso? Não. Ok? Mas o que eu quero que vocês entendam se vocês, eventualmente, não tem acho que nenhum autônomo aqui hoje, mas se tivesse algum autônomo aqui e falasse, puxa, mas eu quero anunciar no portal, como é que eu faço? Ele teria que ir lá no portal, conversar com o Zap, com o Imóvel Web, qualquer portal que seja que ele tenha interesse, ele contrata um pacote de anúncios e a gente faz essa configuração dentro da Nonstop, baseado no pacote que ele tem. Então, se ele contratou 100 anúncios, ele vai poder escolher 100 imóveis para anunciar no portal. Então, se pelo plano de vocês com a loja, vocês têm 50, 100, vocês têm essa limitação para anunciar no portal, porque anunciar no portal custa dinheiro e custa caro. Tudo bem? Se vocês forem, minha loja só fornece o Imóvel Web para anunciar no portal, mas eu sei que o Zap dá um baita resultado. Eu não tenho que depender da loja para fazer a contratação. Eu posso ir lá individualmente e contratar, mas já alerto, é caro, é um dinheiraço para vocês gastarem do bolso de vocês. E que, honestamente, não sei se dá o retorno pelo valor quando você contrata um plano sozinho. É muito... Por exemplo, um plano de 40 anúncios no Zap foi um corretor de uma antiga Remax que trouxe esse número para mim, que ele falou que contratou. Quanto vocês acham que custa um plano de 40 anúncios? Podem chutar. R$10.000. Calma, aí pegou pesado também. É 40 anúncios. R$1.500 por aí, né? Ou menos. R$800. Para 40 anúncios. Mas por semana é isso ou o cara anuncia 800 mensal? Como é que funciona? Não. Ele tem 40 anúncios e gasta R$800 por mês. Por mês. Todo mês ele tem que pagar R$800 para ter 40 anúncios no portal.
Mas isso fica no destaque ali dele, né? Ele paga, vai para cima da lista ou não? Não, não. Porque o destaque já é um outro upgrade, não é isso? Não, e vou falar assim, eu não vou me aprofundar, porque depois a gente tem um treinamento específico de portal. Tá. Mas para você ter sucesso no portal, ficar investindo em destaque e super destaque é um dinheiro caríssimo com baixo resultado. Tá. E o que dá resultado em portal é volume, é o que eu vou falar agora. Beleza. Tá? Então, o que eu quero só trazer para vocês é como que funciona essa ideia do portal. Então, a Nonstop, o trabalho da Nonstop com relação a portal é: eu pego o imóvel que você escolheu e eu jogo para o portal. Só. Eu não garanto que você vai receber lead, eu não sei o imóvel que você escolheu, eu não sei como o portal vai classificar o anúncio, o imóvel que você colocou, se ele tem muita procura ou não tem, se ele vai ranquear melhor ou não. Então, o que eu forneço como integrador é a facilidade de você simplesmente selecionar o imóvel que você quer e disparar para o portal. E mais do que isso, se esse imóvel da Mônica eu estou anunciando no portal e ela vender esse imóvel, a hora que ela colocar que ela vendeu, vai cair meu anúncio do portal. Então, eu tenho essa facilidade de estar integrado com tudo que acontece dentro desse imóvel da Nonstop. Pergunta. Diga. Quando a gente anuncia, o lead vai vir para nós ou pelo parceiro que tem a exclusividade? Vamos lá. Quando o anúncio... Então, vamos supor, esse imóvel é da Mônica e o Dorival falou, puxa, quero anunciar esse imóvel da Mônica. A hora que você selecionou e mandou para o portal, se o cliente interessado clicar no seu anúncio, porque assim como você, vão ter 149 outras pessoas anunciando, ok? Se ela clicou no seu anúncio, o lead vai cair para você, direto no seu WhatsApp. Pela configuração da Nonstop, vai direto no WhatsApp, pode ser que tenham lojas que tem C2S, enfim, mas a regra padrão é você receber no WhatsApp, e o lead ele é seu. Se o lead tiver interesse em comprar este imóvel, você vai chamar a Mônica e você vai vender em parceria com ela. Mas ela, a única informação que ela vai ter é: o Dorival gerou um lead do meu imóvel. Quem é o lead? É o do Dorival. Certo. Tudo bem? Fez Tudo bem. sentido? Beleza. Então, explicando aqui um pouco do que o Leandro falou, né? Do que eu comentei da estratégia de portal. O portal, por si só, ele é bagunçado. A experiência de busca no portal, e aí eu imagino que a grande maioria deva concordar comigo, ela é ruim. Por que essa experiência de busca no portal é ruim? Porque desde o nascimento dos portais, sempre foi mercado aberto. O mercado aberto, o que ele faz? A imobiliária X, a imobiliária Y e a imobiliária Z tiraram foto ali do mesmo imóvel. E os três estão anunciando o mesmo imóvel. Só que a X colocou um preço, a Y colocou outro, a Z colocou outro. Só que como que o portal ganha dinheiro? Vendendo anúncio. Então ele não vai falar, olha, imobiliária X, o seu anúncio está correto, eu vou tirar o da Y e da Z. Não, a Y e a Z estão pagando, estão comprando anúncio, o portal está vendendo o espaço dele. Só que o que acontece? Começa a ficar poluído. A experiência é ruim. Tem imóveis que já foram vendidos e como eu saí captando vários sem exclusividade, sem nada, eu já nem sei o status. Eu estou anunciando, estou gastando dinheiro do bolso com um imóvel que já não está mais disponível no mercado. Acontece ou não acontece isso? Muito. E aí, qual que foi a sacada que a Nonstop teve quando lançou essa integração com os portais? Para eu ter relevância, por mais que eu tenha um imóvel exclusivo, eu só vou ter relevância nos portais se eu tiver volume. Porque se eu coloco um único anúncio no meio de vários, anúncios que nem estão mais disponíveis, imóveis que nem estão mais disponíveis, imóveis que estão com preços diferentes, e eu só tenho um único imóvel, eu perco a minha relevância.
Então, a forma de eu ter relevância nos portais eu preciso ter um volume de anúncios repetidos. Putz, mas não é ruim isso? É ruim, mas a experiência já é ruim do portal. A diferença é que esses 149 anúncios que estão no portal, eles estão com a mesma foto, com o mesmo preço, com a mesma descrição. Se a Mônica vender esse imóvel, os 149 anúncios, eles caem do portal. Então, eles não ficam ali poluindo com algo que não existe. Coisa que não existe no mercado aberto. E dificilmente o portal vai encontrar uma solução que vá contra a forma dele de ganhar dinheiro. Porque ele ganha dinheiro vendendo maior pacote de anúncios. Se eu começo a limitar minha venda para tentar organizar, eu vou perder dinheiro no meu bolso. Então, por isso que a solução que a Nonstop encontrou foi: eu preciso de volume, só que é um volume que não vai sair tudo do meu bolso. Vai sair do bolso dos meus parceiros que estão investindo para anunciar o meu imóvel. Tudo bem? Fez sentido essa lógica? Fez sentido, e é uma oportunidade de um negócio de ter um portal com imóveis corretamente com IPTU, com dormitório, com área, tudo certinho, porque às vezes você vai fazer uma precificação, você vai fazer uma pesquisa, tem o mesmo imóvel com o IPTU Exato. diferente, com o tamanho diferente de vaga, é mó loucura, cara. Você vai garimpar ali, você fala, pô, a informação, cada anúncio tem uma informação diferente. Então é uma oportunidade de ter um portal mais Organizado. coerente, né, com o anúncio. Exato. Então, assim, se vocês me perguntarem, o modelo de gestão combina com o portal? Não combina. O portal ideal seria esse, não só que tem um imóvel de cada e tem uma pessoa responsável por esse imóvel, acabou. Mas o portal, ele precisa de volume para fazer dinheiro, vender pacotes. Então, por isso que tem todas essa quantidade de imóveis muito desatualizados. Então, foi a forma que a gente encontrou de jogar o jogo do portal. Tudo bem? Eu só quero combinar um negócio com vocês. Eu quero que vocês repitam comigo uma frase muito importante. A Nonstop não se responsabiliza por geração de lead em portal. Por que eu falo isso? Tá? Porque já pegamos alguns casos de corretores que começam assim. Eles assinaram a Nonstop para poder anunciar no portal, que o broker deu anúncio para eles fazerem. E aí, o que acontece? Para eu vender esses imóveis que eu estou anunciando, eu preciso ter uma estratégia. E eu preciso entender, de fato, o que tem mais liquidez, o que o mercado está buscando. Porque se eu sair anunciando um monte de imóvel que não tem interesse, que está mal precificado e assim por diante, não existe milagre que vá fazer para o lead chegar em mim. Então, o que a Nonstop faz? Ela simplesmente pega a estratégia que você traçou e joga para o portal. Tudo que acontece dali para frente, se o imóvel... A Nonstop ela só é responsabilizada se você selecionou o imóvel, colocou para anunciar no portal e ele não foi anunciado. Aí tem algum erro na integração, o que, sinceramente, eu nunca vi acontecer. Pode acontecer, eventualmente? Pode, mas não peguei nenhum caso assim. Então, o que eu quero trazer para vocês é o que vai me fazer gerar leads no portal? O imóvel que eu estou escolhendo, se ele está bem precificado, se ele está numa região que tem procura. Cada portal tem gente que fala, o imóvel web funciona super bem para mim. Aí tem gente que fala, não, o imóvel web nunca me gerou nenhuma oportunidade. Tem tudo a ver com o perfil de imóvel, a região. Então, todas essas informações vão gerar o resultado de leads em portal. Para vocês terem mais informações, aprenderem mais sobre estratégias, aí eu recomendo que vocês participem do treinamento específico sobre portal. A gente teve hoje às 11 da manhã, a gente fala sobre portal. E foi muito bom, cara, o Fernando, né? Fernando. E o legal desse discurso, eu assisti até dando um feedback para a galera que está aí assistindo,
O Boa. legal é que ele fez também um paralelo, né, entre a inteligência artificial Isso. e você consegue montar uma estratégia de sua mesmo, da sua região. Pô, vou trabalhar o quê? Você consegue pesquisar dentro dos portais qual é o ticket médio que tem naquele, qual é o padrão que tem naquele bairro, o que vende. Aí você monta a sua estratégia. Estratégia de longo prazo, de médio prazo. O que você quer? Vender apartamento de 1 milhão, 2 milhões, ou você quer ficar ali no povão 350? Aí a sua estratégia foi bem legal, assim. Eu já uso o IA para várias coisas, mas foi bem bacana, assim. Eu nunca tinha pensado e vale a pena. Quem não assistiu, assista de novo, que foi bem bacana o conceito que ele passou. Exato. Então, a gente abre a mente de vocês nesse sentido de criar estratégias para geração de lead, né? Então, é usar todas as ferramentas, toda a tecnologia a favor de vocês para auxiliar nessa tomada de decisão, né? Na criação da estratégia. E obrigado pelo feedback, Leandro, muito legal. Quando vai ter outra vez? Esse sobre portal e IA é toda quinta-feira às 11 da manhã. Tá? Tem na agenda que a gente disparou os temas de cada dia. Tá? Então, por exemplo, na segunda-feira, se eu não me engano, é sobre captação, estratégias de captação, né? Na terça é precificação e assim por diante. A gente vem tentando diversificar um pouco os temas e aí, em maio, por exemplo, pode ser que a gente mude a agenda. O pessoal sentiu falta de determinado assunto que a gente pode abordar. A gente vai lá, incrementa e põe um novo treinamento para vocês. Aquele plantão de sexta-feira, das 8 horas às 9, e acabou? Continua. Na verdade, tem até mais. Segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, tem plantão, e de terça e quinta, às 4 da tarde. Então, agora às 4, o Fernando que vai dar o plantão de dúvidas. Tá? O de hoje de manhã ficou gravado esse de IA. Ficou gravado. E Tá? dá para mandar para a gente? Posso pedir para o Fernando. Só me lembrem depois, me mandem uma mensagem, que aí eu peço para o Fernando compartilhar o link da gravação com vocês. Tá? Mandar aquele suporte? Pode ser no suporte, tá? Se ele eventualmente perguntar, mas você não participou da reunião, fala, putz, eu não consegui, mas eu estava no onboarding com o Ricardo e ele falou que podia, porque o Fernando ele está priorizando mandar o link para quem de fato participou, né? Para priorizar quem dedicou o tempo, enfim. Mas como vocês estão participando do onboarding, pode pedir para ele, tá? Obrigado. Imagina. Beleza. Então, sobre estatística de gestão. Só para fechar, então. Eu tenho 149 anúncios em portais. Eu consigo saber todo mundo que anunciou. E aí, eu não lembro, o Dorival tinha feito a pergunta, mas eu consigo saber do lead que foi gerado? Olha lá, a Mônica, ela sabe que o Lauro gerou um lead para esse imóvel pelo Imóvel Web. Quem é o lead? Está com o Lauro. Se o Lauro não procurou ela, não fez nada, ela pode até dar uma cutucada no Lauro. Mas pode ser que o Lauro já tenha filtrado. É um cliente que clicou por engano, ou já demonstrou que não tem pressa para comprar. Sei lá, ele já filtrou. Tá bom? Beleza. Para que serve todas essas informações? Puxa, está sendo compartilhado, está sendo visto pelos clientes, tem vários anúncios em portais e não está gerando nem visita, nem proposta. Talvez eu tenha que mexer no preço. Então, eu começo a juntar cada vez mais informações para argumentar com o meu cliente proprietário. Tá? Beleza. Dúvidas? Podemos passar para as próximas? Olha lá, não consegui encerrar no horário às 3, mas tudo bem, tá produtivo o treinamento. Quem precisar sair, sem problema algum, tá? Mas vamos lá. Quero falar agora de duas ferramentas que se interligam, que é ofertas similares e histórico de vendidos. Para que essas ferramentas vão auxiliar vocês? Então, ao lado aqui das estatísticas de gestão, eu tenho
ofertas similares. Cliquei nela. O que aparece aqui? Quais são essas? O que significa essas ofertas similares? Sabe quando vocês vão fazer o ACM, né? A pesquisa de mercado, estudo de mercado, para precificar o imóvel? Geralmente, muitos de vocês navegam nos portais para ver tudo que está à venda, e aí entra um pouco do que o Leandro falou, de informação bagunçada, repetida, já deixa vocês mais confusos, ao invés de ajudar, às vezes atrapalha, tá? O que a gente fez? Ao invés de vocês irem até os portais, a hora que vocês clicam nas ofertas similares, a gente já puxa de quais portais? Loft, Quinto Andar e da própria Nonstop, tá? Por que a gente escolheu esses portais? Porque na nossa concepção são os portais menos bagunçados, que têm menos imóveis repetidos, que estão mais atualizados, mas mesmo assim não significa que está 100% atualizado, tá? Se a gente puxasse aqui a base do Zap, talvez eu atrapalhasse mais vocês do que fosse ajudar. Então, a gente tomou essa decisão, tá? Então, vamos lá. Nessa busca, o que a gente traz para vocês? Tudo que está à venda no mesmo prédio, para vocês terem uma referência, e a gente traz num formato de tabela, ou seja, você bate o olho, se é um prédio que tem tipologia diferente, você já sabe que dá para o que pode ser comparável ou não, tá? Essas diferenças pequenas, 200, 210, às vezes é o mesmo imóvel e alguém que colocou a informação errada. Aí entra o senso crítico do corretor, de conhecer o prédio, de conhecer as tipologias. Então, você bate hoje e fala, não, esse eu sei que é o de 200 metros, por exemplo. Tá? Então, além de eu ver os imóveis no mesmo prédio, se eu descer aqui a lista, eu tenho também imóveis similares que a gente busca nos portais. Qual é a referência? A gente pega um parâmetro, então, por exemplo, num raio de até 1,5 km, num valor com uma variação de 3%. Eu não sei exatamente o parâmetro que foi usado, mas foi um parâmetro que a gente pegou todas essas variáveis e colocou uma pequena variação para trazer os similares, tá? Então, de cara, vocês já têm uma porrada de imóveis que vocês conseguem ver quanto que está sendo vendido no mesmo prédio e em locais, imóveis similares a esse. Juntamente desta informação, eu tenho aqui o histórico de vendidos. Nós que somos de São Paulo, capital, temos essa facilidade. Por quê? Porque a nossa prefeitura disponibiliza esses dados, a gente compila esses dados e traz para vocês de uma forma muito fácil de consultar, de buscar, tá? Então, na hora que eu clico no histórico de vendidos, e eu posso vir até aqui pelo imóvel, que já digito o endereço certinho, ele vai me trazer tudo que foi vendido, em qual período? A partir de janeiro de 2020 até janeiro de 26. Provavelmente, na próxima semana, deve sair já o ITBI de fevereiro e a gente atualiza sempre quando a prefeitura divulga os novos dados, tá? Então, eu consigo ter a informação de tudo que foi vendido naquele prédio, tudo que está à venda naquele prédio. Posso depois mudar aqui, Avenida Rouxinol 533, deixa eu colocar aqui para não tirar. Lembra que tem os similares? Eu posso também pegar pelos similares, né? Tupiniquim 750, posso digitar. Tupiniquim 750. Já vai me trazer tudo que foi vendido naquele prédio. Certo? Então, usando essas duas ferramentas, eu consigo, óbvio, tem que ter o senso crítico do corretor, o posicionamento dele na região. Cada vez mais ele vai conhecer os prédios, as ruas, tudo no entorno, e aí eu consigo usar a informação do que foi vendido, o que está à venda e chegar na precificação do imóvel.
tá? Não estou entrando em detalhe, porque tem um treinamento que fala sobre precificação. Ricardo, Eu, se a gente clicar na foto, aí vai abrir o anúncio, é isso? boa, bem lembrado. Se eu clicar aqui nesse do quinto andar, por exemplo, eu clico, vai abrir o anúncio que está lá no quinto andar. Ok? Então, aqui vocês podem pegar mais... Burra, nunca usei isso, olha que idiota. Olha lá, mas você está aqui. Você tá Eu aqui pra procurava aprender. todo o site, tudo que essa Olha lá. que burrice. Não, e para fazer a CM é uma mão na roda, cara. Eu tô usando só, eu fiz 3 ACM só com no-stop essa semana. Fiz Pois 3 é. ACM só com no-stop. É Eu fácil, é esqueci rápido, disso. você não fica quebrando a cabeça, buscando. E é isso, tem que ter o senso também, conhecer a região, não conhecer. É isso. Nem lembrei disso, olha que Mas, burro. Olga, não fica se martirizando. Assim, um dos motivos que a gente criou essas agendas é porque a gente percebeu que muitos corretores, sejam os assinantes, sejam os não assinantes, quem assinava talvez não soubesse de todas as ferramentas. Quem não assina, às vezes não assina porque também não tem noção das ferramentas. Então, a ideia desse treinamento é que vocês participem e que pelo menos saibam tudo que o sistema oferece. Tá? Então, Ótimo. não fique se culpando. Eu já fico feliz que você está aqui, que você trouxe esse feedback e que você vai começar a usar a partir de agora. Com certeza. Boa. Aproveitando, além de ajudar na precificação, que outra oportunidade que vocês enxergam olhando para as ofertas similares? Quem enxerga aí? Parceria para assim, outras parcerias, e também você usa de referência até para mostrar para o seu cliente, falar, pô, tem isso aqui, ó. Você não gostou, mas tem essas oportunidades aqui. Você entra em contato com o seu parceiro, com quem está na gestão do imóvel, e leva o cliente para ver, cara. Perfeito. Vocês da Remax têm só um probleminha em relação... Na verdade, não é nem a Remax, né, a questão do problema. É o quinto andar. Por quê? O quinto andar tem uma fama que não faz meio a meio. Então, o que acontece? Às vezes você não consegue negociar com esse cara, né? Tem essa trava, porque a Remax ou é meio a meio ou nada feito, tá? Tem imobiliárias que às vezes tem uma flexibilidade, então às vezes eu consigo. Mas uma coisa que você não viu aí, Leandrão, se o quinto andar tem essa trava de não fazer meio a meio, eles não pegam exclusividade. Então você tem uma oportunidade de captar esse imóvel. Verdade, é verdade. É verdade, eu não tinha enxergado isso. Tá? Então, você tem aqui uma relação de todos os imóveis que estão à venda naquele mesmo prédio. Tudo bem, o que é non-stop, esquece, já é exclusivo, já captaram, já tem alguém que captou. Mas o que é loft, o que é quinto andar, é uma possibilidade que vocês têm de captar um imóvel. Aqui do lado, vocês têm, por exemplo, ó, esse imóvel aqui está desde outubro de 2025 à venda. Vai dar 7 meses. Está com preço de 3 milhões. Tem aqui a 2.600. A 2.650. Esse imóvel estão falando que está desde 2022 à venda. Então, usando esse imóvel para vender os mais baratos. Talvez. Mas pode ser que esteja à venda. Imagina se tiver à venda. Sim. Para você captar uma gestão, mostrando o nível de serviço, tudo que você tem. Ah, pessoal, eu preciso só voltar, que eu esqueço, é novidade, eu esqueço de falar para vocês. Quem já reparou aqui embaixo nas estatísticas de gestão que tem uma novidade? Ainda não está 100%, mas qual que é a ideia dessa calculadora aqui? É mostrar para o cliente, proprietário, que muitas vezes vocês vão fazer o trabalho da precificação, certo? Para vocês, quanto mais caro for o imóvel, mais comissão tem no bolso. Mas não adianta o imóvel ser caro e estar fora do preço de mercado, que aí não tem comissão nenhuma no bolso, porque o imóvel não vai vender. Então, vocês convencendo o proprietário sobre a precificação, essa calculadora, que ainda vai ser reformulada, deixando uma linguagem mais fácil, com campos editáveis,
A ideia é, tá bom, você não quer vender no preço de mercado. Ele deixando no preço dele, né? Ou ele já está há um tempo tentando vender um imóvel, quanto dinheiro ele já perdeu nesse tempo? Porque ele teve que pagar condomínio, IPTU. Se ele tivesse vendido o imóvel no preço de mercado e muito mais rápido, ele já poderia ter investido esse dinheiro. E aí a gente põe o custo de oportunidade sobre a taxa Selic, e aí a gente traz essas contas para vocês. Para começar a mostrar para o proprietário que, tá bom, você está pedindo 3 milhões, eu estou falando que vale 2.600, esses 400 mil de diferença, você começa a gerar custos se você não vende esse imóvel. Imagina aquele que está desde 2022. Quanto que o cara já poderia ter, talvez, colocado dinheiro no bolso e aplicado esse dinheiro, e hoje está tendo gastos e gastos. Então, é começar a trazer mais visões para vocês do ponto de vista de argumentação. Deixa eu ver se eu entendi. Ó, esse imóvel, né, que é da Mônica, de IPTU, ele gastou 13.400, não dá para eu ler aqui. 13.698 por ano. Ele já gastou isso aí desde que ele está à venda, é isso? Isso. Condomínio, ele gastou 44.560. E isso aqui, canto de... está muito longe para mim. Peraí. Canto de oportunidade? Que? Custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Isso aqui que eu não entendi. O custo de oportunidade é, se eu tivesse, né, esse imóvel tá sendo vendido a 2.600. Certo? Esses 2.600, se eu vendo o imóvel e eu aplico esse dinheiro, sobre a taxa Selic, já me traria um rendimento de 383 mil, não, de 31 mil ao ano, ao mês. Ao mês. Ao mês. E de 383 ao ano. Ao ano. Pô, legal isso, hein? Não tinha visto. Tá? Mas a gente ainda vai mexer. Isso é só um esboço que a gente começou, tá? O Sinuê, ele teve umas conversas com alguns corretores, enfim, surgiu essa ideia da gente desenvolver, e aí a gente está ainda aprimorando. Tá? Mas já pode passar isso. Oi? Pode passar. Tá. O que a gente quer fazer é deixar numa linguagem mais fácil para você explicar tudo isso no detalhe, porque se às vezes você pega alguém que é do mercado financeiro, que o cara conhece bastante, ele começa a te retrucar com um monte de coisa que você não vai estar preparado. E não é isso que eu quero. Com certeza. Entendeu? Eu quero que você... Mas é uma ferramenta legal até para o cara desapegar, né? Porque às vezes, cara, eu encontro... o cara... ele não quer abaixar porque ele tem aquele valor, já sabe, tem toda aquela coisa, Sim. O cara morou ali, mas isso é um negócio, ninguém gosta de perder dinheiro, tem o valor sentimental e tem o bolso. Exato. É isso. É sair um pouco da balança, o bolso, tá ligado? É isso. A ideia dessa calculadora é vocês tirarem o emocional dele, né, o sentimental, legal. E trazer para o racional. O número não mente, né? É isso, essa é a ideia, tá? Beleza. Então, falamos aqui de ofertas similares, tá? Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que isso vai ser falado também nas estratégias de captação, tá? Mas já vou dar um spoiler. A gente falou aqui que em ofertas similares tem a possibilidade de vocês captarem imóveis aqui, né? Seja no mesmo prédio, seja nos imóveis similares. Mas uma outra coisa que é muito importante na hora de vocês captarem imóveis é o seguinte: tenho lá meu posicionamento, resolvi hoje que a minha estratégia, eu vou bater perna ali em determinadas ruas e vou falar em portarias. Tudo certo, maravilha. Só que para você otimizar o seu trabalho, você tem que fazer um estudo antes. E o que eu recomendo que vocês façam de estudo antes na hora de captar um imóvel? Vocês querem captar imóveis que tenham muita procura ou baixa procura? Muita procura. Muita procura, obviamente, certo? Se tem muita procura, a tendência é que venda mais rápido. Beleza.
como é que eu vou saber se esse imóvel tem muita procura? Eu começo a cruzar algumas informações. Se eu olho no histórico de vendidos e vejo que em 2025 não teve nenhuma venda, 2024, na verdade, não foi nem venda, realização e integralização de capital. Eu começo a ver que talvez não tenha tantas vendas nesses últimos anos. Será que é uma boa oportunidade se não teve venda? Talvez não tinha nada disponível. Mas, de repente, eu olho aqui e vejo que tem vários à venda. Vários à venda. E quase nenhum vendido nos últimos anos. É um ponto de atenção. Tem alguma coisa errada ali. Será que é o condomínio que é muito caro? Será que está faltando? Não sei. Mas são estratégias que, se você pega um condomínio que tem muitas vendas e muitos imóveis à venda, opa, ali ó, o giro é rápido, tem muita procura. Vale a pena eu investir um tempo e captar mais imóveis. Começa a captar imóvel no mesmo condomínio, começa a virar referência. As indicações começam a cair sozinhas para mim. Então, são estratégias que vocês começam a seguir. E a minha recomendação é, casa, para pegar gestão, não estou falando que vocês não devam pegar, mas assim, é mais difícil de precificar, é mais difícil de achar comprador, é mais difícil para você justificar redução de valor. Então, assim, se eu tivesse no lugar de vocês, eu focaria muito em prédios da região que tem um alto giro, uma alta procura. Além disso, depois vocês... E aí o Leandro, que teve no treinamento de IA e portais, dentro da Nonstop, a gente tem informações de imóveis que estão sendo anunciados em portais, quantos leads estão gerando. Então, eu começo a cruzar tudo isso de informação. Imóvel que está gerando muito lead nos portais. Tem procura, é um ponto de atenção. Tem procura, tem vendidos, tem alguns à venda. Opa, bateu os 3 pontos. Vou captar nesse prédio. Tudo bem? Mas não vou me... Foram só alguns spoilers para vocês depois no treinamento, falando de captação, participarem e pegarem mais insights. Certo? Vamos para a última, que é o site. Podemos encerrar essa parte de ofertas similares, histórico? Aquela coisa de... Essa última que vocês fizeram, que a gente reúne tudo que mandou para aquele cliente, eu esqueci o nome daquilo. A oferta, boa. Você pega, vamos supor, meu cliente, Júlio, aí eu pego um monte de imóveis que seria legal para ele e mando. Aí eu faço um negócio, como é que é o nome disso? Criar oferta. É oferta? Não tinha outro nome? Que faz coleções. Não, a coleção eu vou mostrar agora no site. Ah, tá. E essas ofertas, o que é? Vou mostrar também. Tá. Deixa eu mostrar rapidinho. É que das ofertas, ainda não está 100% como a gente gostaria, tá? Mas eu já vou passar para vocês qual que é a ideia para que, a hora que tiver tudo 100% redondinho, vocês usem também bastante essa ferramenta, tá? Mas vamos supor, quero mandar algumas opções para o meu cliente, certo? Na Nonstop, hoje, o que vocês faziam? Vocês entravam imóvel por imóvel, clicavam no botão compartilhar cliente e mandava vários links para o seu cliente, certo? Beleza. Aqui, vamos supor que eu quero mandar 3 imóveis para o meu cliente. Então, eu seleciono esse. Opa. Selecionei 1, selecionei 2, selecionei 3. Só que ao invés de mandar individualmente, a hora que abriu essa barrinha, eu tenho a opção de criar oferta. Estão vendo aqui? Uhum. Cliquei no criar oferta. Qual é o nome da oferta? Então, eu vou mandar para o meu cliente. Vou falar que é a cliente Olga. Criei. Beleza. Aonde que está isso? Aqui em ofertas. Eu tenho tudo que eu criei para os meus clientes. Um histórico de tudo que eu mandei para os meus clientes. Tá? E aqui está o link que eu vou mandar para o cliente. Cliquei no link. Copiei. Na hora que eu mandar para o meu cliente, vai abrir os 3 imóveis.
Estão vendo aqui? Uhum. Eu não vou mandar individualmente um por um. E dentro desses 3 imóveis tem todas as informações. Legal. E aí o cliente ele vai poder falar: gostei, não gostei. Gostei. Se eu não gostei, por que eu não gostei? Ele pode falar o porquê, se ele quiser. Vai ajudar com mais informações depois para o gestor desse imóvel. E aí, o que isso parece? Qual aplicativo que isso parece? Alguém conhece? Alguém solteiro que já usou aplicativos de namoro? O Tinder? O Tinder, olha lá o pessoal se entregando aí. É brincadeira. O Tinder. Então, a gente internamente brinca, a gente chama isso de Tinder dos imóveis, né? Que nada mais é do que eu facilitar a experiência, né, do meu cliente comprador, que ele sinaliza o que ele gostou e o que ele não gostou. E já cai para mim essas respostas. Então, E depois, para quem for gestor desse imóvel, por exemplo, vai começar a aparecer nas estatísticas de gestão quantos clientes gostaram, em quantas ofertas você apareceu, quantos não gostaram. Mais dados para vocês apresentarem para o seu cliente comprador. Ontem eu mandei um monte de link para uma cliente, poderia ter feito isso, é mais prático. Sim, então, mas tem o site que eu vou mostrar agora também, Leandrão. Peraí, primeiro a gente entra em ofertas, é isso? Não, você seleciona os imóveis e depois você cria a oferta. Então seleciona primeiro. Isso. E depois clica lá no ofertas. Aí vai estar aqui, cada cliente que você selecionou os imóveis, tem a lista dos clientes, tem o link, a quantidade de imóveis que foi selecionado. E aí, como que eu faço aquele cliente Olga que você falou, que passou aí? Por exemplo, aqui, eu vou responder: gostei, não gostei, muito caro. Não. O nome do cliente. Na hora que você cria a oferta, já abre o negocinho para você colocar o nome do cliente. Tá. Legal. Deixa eu voltar aqui, ofertas. Por exemplo, aqui, aparece aqui, cliente Ricardo. O que ele gostou, o que ele rejeitou. É só clicar no ofertas que vai aparecer isso também. Eu cliquei nas respostas aqui, para saber o que ele gostou e o que ele não gostou. Para saber. E se ele não avaliou, também aparece aqui. Não. Certo. Ricardo, Legal isso. A gente ainda está aprimorando, tá? Oi? Isso não é o cliente final. Cliente final que vai avaliar. E aonde apareceu o contato do cliente? Ele pode, é que não abriu aqui agora, tá? Mas na hora que você manda a oferta para ele digita o telefone dele para validar que é uma pessoa que está preenchendo. Tá? E aí depois fica para vocês fácil também identificar quem é o cliente, o telefone e tudo mais. Tá? Essa informação só aparece para vocês que mandaram a oferta. Ninguém vai ter os dados do seu cliente. Tá? Por isso que eu estou falando, ainda não está 100% redondinho, mas por que a gente fez? A gente começou a soltar porque a galera mais heavy user, os curiosos, começam a ver e começam a dar sugestões, e a gente vai aprimorando em cima dessas sugestões. Quando ele coloca o telefone dele, ele vai pedir um código de verificação. Isso. E esse código vai para onde, para o cliente? O cliente colocou, vai para o WhatsApp dele, ele recebe o código, ele verifica, ele pode fazer as avaliações dele. E a gente sabe se ele abriu ou não? Você vai ter aqui, se ele respondeu ou não. A abertura, eu não sei. Pode ser que a gente consiga monitorar isso. Quando eu clico aqui em ofertas, aparece se ele respondeu ou não. Por enquanto, aqui está escrito como parceiro. Por quê? Porque a gente puxa o telefone cadastrado na Nonstop. Então,
como eu estou cadastrado na Nonstop, eu entro como parceiro, mas ele vai estar como cliente. Tá? Isso daqui ainda está um pouco estranho, eu vi isso hoje sobre parceiro, mas depois a gente vai alinhar com o nosso desenvolvedor para entender certinho qual que é a proposta em relação a isso. Mas não se preocupem, tá? Ainda não está fechado 100% essa ferramenta, podem ir brincando, mas a gente vai trazer melhorias baseado no feedback de vocês. Tudo bem? Tudo bom. Maravilha. Então, vamos para a parte final, que é o site, tá? Vamos falar sobre o site. Então, quem aqui de vocês já utilizou o site em algum momento? Já montou o site? Eu. Olga, boa. Mais alguém? Não. Ótimo. Então, vamos lá. Qual que é a ideia de vocês terem um site próprio? Muito importante essa informação. O site próprio do corretor, ele é voltado para o cliente comprador. Por que ele é voltado para o cliente comprador? Porque pensem comigo a seguinte situação. Eu posso escolher quantos imóveis eu quiser daqui da Nonstop para montar meu site, certo? Então, por exemplo, vamos lá, vamos para a prática. Quero imóveis na região de Perdizes. Boa, vou pegar aqui, vou fazer um perímetro, Perdizes/Pompeia, fiz um perímetro. Deu 282 resultados. Ah, não, mas eu quero também Pinheiros. Posso criar outro perímetro. Para quem não sabia, descobriu agora que eu posso criar mais de um perímetro dentro da Nonstop. Ok? Beleza. Então, esses imóveis que eu selecionei aqui fazem parte do meu posicionamento. Por enquanto, eu só selecionei a região. Eu não especifiquei nada. Eu posso continuar especificando. Ah, eu quero imóvel residencial, só apartamento. Posso selecionar aqui. E eu só trabalho imóveis acima de 1 milhão, por exemplo. Lembrando, isso é só um exemplo. Cada um vai fazer o filtro, vai determinar os imóveis que quiser para o site de vocês, tá? Ok. Quantos resultados deram nessa minha seleção? 140. Quero colocar todos esses imóveis no meu site. Como que eu faço? Seleciono todos. Tem um botãozinho aqui, selecionar todos, eu não preciso ir um por um. E vocês estão vendo aqui o botão publicar site. Deixa eu até dar mais um aqui para todo mundo enxergar melhor. Publicar site. A hora que eu apertei o botão, foram todos os imóveis para o meu site. Se eu já tinha colocado algum desses imóveis no meu site, ele só vai adicionar os que ainda não estavam. Até aí, tudo bem? Você acha legal colocar todos os imóveis? Eu não vou te responder essa pergunta, eu vou deixar para você decidir isso depois da minha explicação. E aí você me diz a sua conclusão. É porque eu coloco todos. Pode colocar, mas agora tem uma facilidade que você nem precisa disso, tá? Por que eu digo isso? Por exemplo, a Olga veio e falou, eu coloco todos os imóveis no meu site. Só que quando eu coloco todos os imóveis no site, hoje tem 7.000 e poucos imóveis. Amanhã pode ser que tenham 7.500, 8.000. Esse Eu não consigo assistir reunião desse jeito. Oi? Eu estou querendo falar com você, Ricardo. Oi? Eu quero pedir desculpas. Eu estou com um imprevisto aqui na rua e está interferindo a minha atenção com você. Como é que eu faço para pedir, por favor, o vídeo? Depois eu te mando, você me chama no WhatsApp. Tá, me desculpa, viu?
Tem um Imagina. problema com a vizinha aí na frente, porque eu estou com o jardineiro, está uma confusão. Eu preciso sair lá para resolver. Já saí por 10 minutos, mas continua lá. Sem Eu vou problema, pedir pode desculpa, deixar. tá bom? Desculpas bom. aos colegas também de ter interferido. Fica Sem com problema, Deus. Ana. Tchau, obrigada. Obrigado. Nossa, Bom, então, o que eu estava falando é o seguinte, a Olga, ela falou, eu coloco todos os imóveis no meu site, mas amanhã já vão ter novos imóveis, e depois de amanhã mais novos imóveis, e assim por diante. Então, pensando nisso, o que a gente fez como melhoria no sistema? E até pegando esse gancho, esse mesmo exemplo. Vamos supor que esse é o meu posicionamento, esse perfil de imóvel eu sempre quero que esteja no meu site. O que eu faço? Eu tenho a possibilidade de salvar todo esse filtro que eu fiz. A gente deu um nome bonito, chama coleção. Eu salvei. Então, qual o nome que eu vou salvar essa coleção? Posso colocar perdizes e pinheiros acima de 1 milhão. É o nome que eu vou lembrar. Só eu vou ter acesso a essa coleção. É o nome que eu quero lembrar. Beleza, salvei. Tá bom. Para que serve isso, então? Você salvou essa coleção. Na hora que eu vou aqui no menu da esquerda, em coleções, eu vejo que eu tenho a possibilidade de marcar a opção do site. Marquei a opção do site. O que significa essa marcação? Quem se arrisca? Que Sem vai medo. para o site? Oi? Que vai para o site direto? Exatamente. Toda vez que alguém cadastrar algum imóvel na Nonstop que estiver dentro desse mapa que eu tracei, acima de 1 milhão, residência, foram os filtros que eu coloquei, tá? O de vocês, cada um cria a sua estratégia. Qualquer imóvel que for cadastrado nesse perfil vai automaticamente para o meu site. Agora, eu fiz uma coleção de imóveis que eu mandei para um cliente, que até o Fernando fez um tutorial, né, para fazer isso. Aí eu fiz, peguei lá, sei lá, sete apartamentos e mandei para ele. Eu fiz a coleção, tá lá, coleção Júlio. Só que eu não sei ver o que eu mandei para ele. Perfeito. Aí, o que você faz? Tá, Olga? Boa pergunta. Vamos lá. Eu vou limpar aqui os filtros, tá? Tudo que eu salvei em coleção está aqui com o propósito de eu selecionar o que eu quero fazer com essas coleções. Ok. Não é aqui que a gente vai ver. Quando eu vou lá nos imóveis e no filtro, tem as coleções salvas. Tá vendo aqui no primeiro item? Uhum. Eu clico em coleções salvas e aí eu vejo, por exemplo, Zona Sul acima de 1 milhão. Aí é o título que você colocou. Então, você vai ter lá, cliente X. Você clicou, vai puxar tudo que você marcou. Então, você vai ver o perímetro que você selecionou. Você vai ver que você marcou que você quer que seja residencial, mínimo de 1 milhão de reais. Ah, mas eu não vou conseguir ver os imóveis que eu mandei. Na hora que você seleciona essa coleção, naturalmente já abrem os imóveis aqui. Isso é na Nonstop, não é no site, tá? Ah, lá no Nonstop, não no site. Isso no site ele ainda não tem essa questão de coleção no site. Tá. Tá? Não. É só no Nonstop. Exato. Agora a gente vai pro site, tá? Eu vou mostrar rápido, porque a ideia de falar mais especificamente do site é no treinamento que a gente fala só de site, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham ciência? O que é muito importante entender? A Nonstop é uma base de dados onde eu tenho todos os imóveis cadastrados, ok? Sejam imóveis exclusivos dos parceiros, sejam imóveis
não exclusivos que eu cadastrei. Está tudo na minha base de dados aqui da Nonstop. Eu posso pegar estes imóveis e mandar para o meu site. Quais imóveis? Os que eu quiser. Se a Olga quiser colocar todos, ela põe todos. Se a Olga quiser colocar só os de perdizes, ela põe só os de perdizes. Cada um faz como quiser. Mas a essência, o que eu quero que vocês entendam é, o site, ele só vai ser alimentado quando eu escolher o que eu quero dentro da Nonstop. Eu não posso cadastrar um imóvel direto no meu site. Não existe essa possibilidade. O site, ele depende de tudo que está na Nonstop. Tudo bem? Tudo. Beleza. Eu vou só mostrar uma coisa bem rápida do site para a gente encerrar. E aí, quem quiser saber mais detalhes do site, na próxima quarta a gente fala só do site, tá? Eu já passei de longe aqui o horário do treinamento, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam do site, que é muito importante. Quando eu entro no site, tem esse banner aqui, né? Essa foto que é customizável, cada um põe a sua. E quando eu clico para comprar, vão aparecer todos os imóveis que eu selecionei para o meu site. Então, hoje o meu site tem 3.190 imóveis. Se eu entrar no da Olga, pode ser que tenha 7.000 e pouco. Beleza, tá tudo certo. Então, respondendo já a pergunta da Olga. Meu site tem 3.000 imóveis. Ok. Só que só faz sentido eu colocar para ter todos os imóveis da base se eu criar alguma regra para atualizar automaticamente. Senão, os novos imóveis eu vou ter que sempre ir lá manualmente. Tá? Então, vale ter todos os imóveis? Vale, desde que eu use as coleções e eu faça um mega perímetro ou coloque uma regra grande para que tudo... Eu posso só selecionar aqui, ó. Por exemplo, para o site, eu posso vir aqui no filtro e colocar imóvel que seja disponível para venda e residencial. Pronto, tudo que tiver a venda e residencial, eu crio uma coleção. Venda ou imóveis residenciais. Eu fazendo isso e selecionando lá nas coleções para ir para o meu site, eu vou ter sempre todos os imóveis atualizados. Subiu o imóvel novo, está lá no meu site. Aí você não precisa ficar manualmente selecionando toda vez todos os imóveis. Eu coloquei um filtro bem básico para garantir que tudo esteja lá no meu site. Tá? E aí, fazendo isso, o que acontece? Deixa eu ver se ele já atualiza rápido ou ele demora um pouquinho. Acho que ele vai demorar um pouquinho ainda para atualizar tudo, que é bastante coisa. Tá? Mas fazendo isso, o que acontece? Eu vou ter sempre meu site atualizado, tudo que entrar de novos imóveis, né? Seja no perímetro que eu escolhi, na estratégia que eu escolhi, ele entra automaticamente. Se o imóvel ele é vendido e o gestor atualiza na Nonstop, ele sai automaticamente do meu site. Se o gestor muda o preço, vai mudar o preço no meu site, ou seja, eu tenho um site que está sempre atualizado. Legal. E aí, eu tendo uma grande quantidade de imóveis no meu site, qual que é a estratégia que eu uso? Se eu tenho um cliente que ele só quer imóveis no Itaim, eu, dentro do meu site, eu filtro os imóveis do Itaim, no perfil que ele está buscando. 153 resultados. Ah, eu quero gastar no máximo 1,5 milhão. Já vai cair bastante, porque no Itaim, né? 69 resultados. E eu quero só imóvel com apartamento e área mínima de 100 metros. Opa. Vamos ver, vai cair bastante. Será que vai ter algum? 4 resultados. Então, vamos supor que eu estou com um cliente buscando esse perfil de imóvel, ao invés de eu mandar meu site e falar, pesquisa aí, se vira, no meio de 7.000 imóveis,
eu já filtro para ele dentro do meu site, e aí eu venho aqui, tá vendo esse botãozinho mágico compartilhar resultado? Uhum. Na hora que eu copio esse link e mando para o meu cliente, ele vai acessar meu site e ele só vai ver esses 4 imóveis. Ou seja, meu site só tem 4 imóveis? Não, tem 7.000, mas eu estou atendendo esse cliente. Filtrei. Vamos supor que o cliente ele é curioso, ele tira esse mínimo de 100 metros no filtro, aplicou, deu 43 resultados. O que acontece? Não tem problema nenhum. Qualquer imóvel que ele clicar aqui dentro é como se fosse meu, só tem as minhas informações. O lead continua comigo. Então, na minha opinião, é legal ter todos os imóveis no site? Sim, porque sempre que entrar qualquer cliente interessado em comprar, eu já tenho uma base gigantesca de imóveis. Quando que pode ser ruim? Tem gente que vai falar, mas se meu cliente ele limpa o filtro e vê que tem mais de 5.000 imóveis, ele vai ver que eu trabalho todos os tickets, pode ser que ele não queira comprar comigo. Não sei se acontece isso, mas seria um motivo, por exemplo, para não ter todos os imóveis no seu site. Mas como você tem essa possibilidade de, dentro do site, filtrar o que você quer mandar para o seu cliente, eu não vejo problema em ter todos os imóveis dentro do site. Mas nas coleções tem isso já, né? Então, nas coleções, você vai escolher o que você quer colocar no seu site. Não, para mandar para o cliente. Nas ofertas. Sim, mas ainda não está 100% essas ofertas. E depois, de alguma forma, a gente vai querer linkar ela com o site também. Mas na coleção você tem também a possibilidade de mandar para o cliente, fazendo essa coleção e mandando. Não dentro do site, só dentro da Nonstop, a coleção. Isso. A coleção, ela vai alimentar o seu site, ela não vai disparar direto para o seu cliente. E aí, dentro do site, que você faz isso. Certo. Tá? Tá. Mas depois, assim, sobre site, coleções, a gente fala mais especificamente no treinamento, que a gente vai falar só sobre isso. Eu queria que vocês tivessem uma visão clara da utilidade do site. Depois a gente pode mostrar como ideias para vocês fazerem campanhas de tráfego pago, para vocês acharem determinados nichos de cliente. O site ele é bem versátil, dá para usar de várias maneiras. Tudo bem? Foi ótimo, Ricardo. Valeu, Ricardo, obrigado. Gostaram? Muito. Maravilha. A gente continua, daqui 15 minutinhos. Se alguém quiser tirar já alguma dúvida específica, o Fê já vai entrar no plantão de dúvidas, tá? E ao longo da semana que vem, a gente vai ter todos os dias agenda completa aí com treinamentos. O onboard vai ser sempre o mesmo, é eu passar geral pelas ferramentas. Se vocês quiserem aprofundar numa ferramenta, aí é olhar no horário das 11 os temas específicos. Tá Fechou? ótimo. Fechou. Obrigado, Obrigada, pessoal. viu, Ricardo? Boa Páscoa, bom final de semana para vocês. Para vocês também. Vocês também, para todos. Obrigado. Tchau, Um abraço. tchau. Tchau, tchau.